E o nosso papo hoje, à tarde, no nosso podcast, a gente vai conversar com Dr. Luizinho. E ao mesmo tempo, sem muita ressalva, sem muita apresentação, eu quero que ele mesmo diga quem é Dr. Luizinho. Bom, Zé Carlos, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por estar aqui com você novamente, na sua entrevista, né? Esse seu programa que é maravilhoso. Dizer que para mim é uma grande satisfação. Dar meu boa tarde a todo o povo rio-branquense, a todo o povo do Acre inteiro, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, e todos que nos assistem, todos que assistem esse programa seu maravilhoso, viu? Quero dar uma boa tarde. O Dr. Luizinho é antes de mais nada, ele é um empreendedor, um jornalista, um empresário e um político, mesmo sem mandato, um político, presidente de partido, e que vem agora na eleição de 2026 participar do processo como pré-candidato a governador, né? Quero dizer que nós trabalhamos um programa de governo, nós trabalhamos um projeto de desenvolvimento econômico para o estado do Acre, e que a minha história, ela não trata-se de uma história de um homem, mas trata-se de uma história de uma luta, uma trajetória que tem uma missão, que tem um propósito, e esse propósito foi todo desenvolvido para o estado do Acre, todo desenvolvido em torno do estado do Acre. Na verdade, a gente também estava na entrevista passada e hoje a gente vai pautar aqui um assunto que é muito polêmico e ao mesmo tempo difícil, mas é o que há de necessidade que você, segundo todo dirigente político e também partidário e também com mandatos e sem mandatos utilizam, que é o desenvolvimento econômico. É isso? Essa pauta que precisa para o Acre, que o Acre ainda tem 100 anos, né? Está engateando, é o último estado na federação a ser, né, federado, e é um estado pequeno que ainda precisa muito para chegar lá. E o que, na verdade, você tem para oferecer para o povo acreano? Eu costumo dizer que parece que o Acre ele foi trabalhado para não crescer, né? Porque nós estamos aí completando esses 100 anos e mais ou menos 30 anos aí em atraso. Era um estado sem desenvolvimento econômico, sem um projeto de governo, sem um plano de governo e sem algo consistente que possa fazer ele crescer, né? Então, assim, essa palavra, inclusive, quero te dizer, Zé Carlos, que esse contexto de desenvolvimento econômico, ele veio mais recente agora, de 2021 para cá, com as minhas batidas nos debates, nas comunicações, em todas as entrevistas, nas rodadas de amigo, sempre falando uma coisa: o que falta para o estado do Acre é desenvolvimento econômico. E quando se fala de desenvolvimento econômico, para muitos não conhecem o que é desenvolvimento. Poucas pessoas conhecem o que é desenvolvimento econômico, só grandes gestores, só grandes visionários. Mas desenvolvimento econômico trata-se de crescimento, um crescimento acelerado a partir de fatores que fazem este crescimento acontecer. Aí este crescimento econômico, quando atinge a vida de todas as pessoas, aí você costuma dizer que isto é desenvolvimento econômico. Quando ele passa pela parte da educação, quando ele passa pela parte da saúde, quando ele passa pela infraestrutura, quando ele passa pela qualidade de vida das pessoas, pelo melhoramento, pelo saneamento básico, aí nós podemos dizer assim: poxa, nós vivemos num estado que tem desenvolvimento econômico. Agora, quando a gente vive num estado que não tem um plano de governo, que não tem um projeto de estado, que não tem um projeto de crescimento, fazer o quê, por exemplo, no Acre? Qual é a perspectiva que se tem de fazer no Acre? O Acre é aquele estado que quem tem, quem não tem, não tem. Então, assim, e qual é a perspectiva? Qual é a oportunidade? Você sabia que hoje no estado do Acre nós temos um número estatístico no estado do Acre que é 110 a 150 mil CLTs. No universo de 900 mil habitantes. 900 mil habitantes do estado do Acre. De 110 a 150 mil CLTs. E aí nós temos quase 15%. E aí nós temos 40% que vive na informalidade. E nós temos um cenário empresarial que nasceu não por oportunidade, que nasceu por necessidade. E começaria a desenvolver isso de que área, de que parte? A partir de quê? Primeira coisa, que nós temos que quebrar esse modelo econômico que existe dentro do nosso estado. Nós teríamos que quebrar esse modelo econômico. De emprego? Sim.
Hoje a única indústria que nós temos no nosso estado é a política. O jovem, quando se forma, a primeira coisa que ele pensa é qual é o gabinete do deputado, do vereador, do prefeito, do governador, em quem ele vai se encostar para ele arranjar um emprego. O setor público hoje, prefeitura e governo, são os empregadores. Quer dizer, como é que um estado desse vai crescer? Se não atrai investimento, se não tem indústria, se não tem um comércio forte. O nosso comércio, ele está enfraquecido, super enfraquecido. E diante disso, nós não temos como crescer, porque se nós não temos um comércio forte, se não temos uma indústria, se não temos dinheiro circulando, como que esse estado pode crescer se não há investimento? Por quê? Todo mundo espera o salário do governo cair. Todo mundo espera o salário da prefeitura cair, para que possa pagar suas contas. E aí passa 22 dias no mês, com licença da palavra, dependendo de alguém para tomar dinheiro emprestado para pagar suas contas. Então, isso significa dizer que nós não nos preparamos para fazer um estado desenvolvido, em que atrai investimento aqui para dentro, e que atrai empresa, e que tenha geração de emprego e renda, para que as pessoas não necessitem apenas estar no setor público, apenas estar na prefeitura, mas também esteja na iniciativa privada. E para isso o governo, eu não acredito num estado que é pai e mãe do cidadão. Eu acredito num setor empresarial forte e desenvolvido, na iniciativa privada. Eu acredito nisso. E aí começaria a investir em qual setor? Porque eu tive na outra entrevista que eu tive contigo, tu me ressaltou que o agronegócio não é negócio. Na verdade, realmente não é um negócio. Ele emprega 5, 6 pessoas e enriquece mínimo. Então, não é negócio. A pecuária, o agronegócio, ele surgiu aí depois do ciclo da borracha. Aí vem da grande aura da borracha, não tem mais nada para fazer no Acre. O que nós vamos fazer? Vamos dar terra para os sulistas, entendeu? E o seringueiro que estava lá dentro da terra foi expulso da sua terra, passou a viver às margens, e outros vieram para a zona urbana sem ter profissão, sem saber, porque a única coisa que eles sabiam era cortar seringa, entendeu? Aí onde nós temos o grande problema do êxodo rural, né? E outra questão, aí nós entramos na agricultura familiar. Por quê? Porque aquele cara que era seringueiro, ele teve que plantar agora milho, macaxeira, arroz, para sua subsistência, né? Entendeu? Para sua subsistência. E daí também vender. E aí onde começa a gerar renda. Aí depois disso nós estamos pensando em extrativismo. Só que agora, em pleno século XXI, nós temos que quebrar esse modelo econômico que nós temos, essa visão econômica, que eu sempre costumo dizer que o problema do nosso estado não é números, não é estatístico, é problema de visão. Os nossos gestores e os nossos políticos, ou quem for assumir o estado daqui para frente, aquele que o povo decidir ser governador desse estado, ele tem que ser, acima de tudo, um governador empreendedor. Ele tem que ter uma visão empreendedora, de fazer com que esse estado possa ser industrializado. Não existe uma nação no mundo, não existe um estado no mundo que teve a proeza de crescer sem indústria. E por que eu defendo tanto a indústria? Porque a indústria é a única geradora, verdadeiramente a única geradora de emprego. Não existe outra. Porque da feita que você entra na sua casa, Zé Carlos, quando você sai, você tem alguma coisa que é industrializado. Por que a China virou a indústria do mundo? Porque os países desindustrializaram, entendeu? E hoje a China, ela faz o que? Ela industrializa tudo que nós compramos hoje. Ela é made in China. A China virou a indústria do mundo. Então o que nós temos que fazer enquanto estado do Acre, enquanto na região norte, com todos os bioativos, com todos os ativos ambientais, com todos os recursos naturais, água, terra, falta capital. Eu posso citar assim, água, terra, mão de obra qualificada você vai ter que qualificar. Mas falta capital. Você pode ter certeza absoluta que o Banco do Brasil, que a Caixa Econômica, que o BASE, que os demais bancos, eles têm as portas fechadas para o empresariado acreano. São poucos que conseguem tirar capital lá para botar na sua empresa. Você está entendendo como é que é? Estou fazendo aqui uma crítica que, se não tem dinheiro circulando no comércio, se o empresário não consegue tirar dinheiro, não consegue adquirir dinheiro, como é que ele vai empregar? Como é que ele consegue fazer sua empresa crescer? Como é que ele consegue ampliar o seu negócio se não tem dinheiro?
e o povo também não tem dinheiro. Então eu quero dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer, e o primeiro que sentar naquela cadeira, como governador, ele vai ter que ser, acima de tudo, empreendedor. Ele não pode mais continuar administrando pobreza, esperando recurso de governo federal, emenda de deputado, emenda de senador, para ele estar fazendo uma rua, aí coloca um outdoor na cidade. Eu mandei 18 milhões. O outro diz, eu mandei 10 milhões. O outro diz, eu mandei 5 milhões. Como se aquilo fosse algo... É uma obrigação. Não, parece assim que se vangloriam disso e vão para o céu com isso. Sabe porque é obrigação. A obrigação, você foi fazer lá o quê? Se não foi trazer emendas, trazer recursos para dentro do Estado. Agora, nós sabemos que esses recursos muito pouco chegam na mesa do trabalhador. Nós temos famílias no nosso estado que moram 5 famílias dentro de uma casa. Só 5 famílias. No nosso estado tem casas que moram 5 famílias. E tem jovens que já estão esperando chegar aos seus 18 anos para arranjar um casamentozinho e uma boca a menos para comer dentro dessa casa, para ir embora. Então isso é o cenário econômico que tem no nosso estado. Mas a propaganda, ela é muito bonita. A propaganda dela é muito bonita. Mas ela não chega, na realidade, na mesa, na casa, no lar do trabalhador acreano. Então eu acho que, a primeira coisa, nós temos que industrializar o Acre. Nós temos potencialidades enormes. Tem tudo, cara. Nós estamos na região amazônica. Nós estamos na região amazônica. A natureza mais produtiva do planeta. Só para ter ideia. Você vai o Japão não tem recurso natural. A China não tem recurso natural. Não tem commodities. A Dinamarca não tem água, não tem nada. Aí nós temos tudo. Aí eles vêm aqui, compram de nós, industrializam e nós compramos dele. Então, e volta para cá novamente. E nós temos tudo. O que falta é nós industrializarmos o que nós temos, parar de vender recurso natural e comprar industrializado de quem compra de nós. Entendeu? Porque nada impede... Seria a mão da marca na cara. Nada impede que o cara que planta soja aqui possa ter indústria de derivado de soja. Mas como é que eu vou fazer isso? Meu capital é pouco. Aí eu não vou dizer o que nós... Aí eu não... Aí você vai dizer, tem o Banco do Brasil, tem o Bases, etc. Tal. Mas ele não libera. Não libera, você está entendendo? Você pode ir no Banco do Brasil, você pode ir na Caixa Econômica, o empresário, primeiro tem um problema de documentação. A documentação exigida é tão grande que o cara desiste. Você está entendendo? Então, assim, primeira coisa, industrializar o Acre, com todas as potencialidades que nós temos. A macaxeira, como é que nós podemos industrializar a macaxeira? Nós podemos fazer a fécula, nós podemos fazer a tapioca industrializada, nós podemos fazer a farinha, nós podemos fazer a chip, batata chip. Sabe o que é batata chip? Você chega lá em São Paulo, num restaurante em São Paulo, e você tem um cara pedindo macaxeira frita. Você está entendendo como é que é? E o acreano, quando chega aqui, eu até me assustei, porque eu estava com um grupo de paulistas em São Paulo, num restaurante, e o cara pediu um prato de, assim, abertura, assim, macaxeira frita. Eu falei assim, sério, eu não acredito nisso, porque eu sou acreano, e assim, não é muito normal para nós a macaxeira frita, mas lá fora, o cara lá de fora, o cidadão lá de fora, ele dá valor a isso. Se nós tivéssemos isso industrializado, não tem a batata chips? A Elma Chips? Ela é feita de quê? Uma indústria que pegou a batata e produziu. Quantos empregos dá a Elma Chips? Dá mais de 2.000 empregos, só a indústria. A macaxeira é uma, o cacau é outro, o milho é outro, o milho cozido, entendeu? Você tem o açaí, você tem o buriti, você tem a copaíba, a andiroba, você tem tudo para ser industrializado. Por que nós não nos industrializamos? Porque nós não temos um motor acelerador dessa economia. Agora, eu te falo que o motor acelerador dessa economia, e que fica registrado nessa entrevista, é um Banco de Desenvolvimento Econômico do Estado. Nós temos que ter um banco de desenvolvimento econômico. E isso está na nossa meta de governo. Nós temos 10 metas para o desenvolvimento econômico do Estado do Acre. 10 metas.
O nosso programa de governo tem 93 páginas. Mas a gente filtrou em 10 metas. Essas são suficientes para a gente trabalhar 4 anos tranquilamente e fazer esse estado crescer. Onde uma das metas é o Banco de Desenvolvimento Econômico. Ah, mas não seria mais fácil criar uma agência de fomento? Não. Vou criar uma agência de fomento e depois transforma no banco. Não. Nós vamos criar um Banco de Desenvolvimento Econômico para o estado do Acre, onde desburocratize o crédito e coloque dinheiro no pequeno e médio negócio, desburocratizado. E como nós conseguimos fazer isso? Sendo governo. A gente precisa ser governo. A gente precisa sentar na cadeira. A gente precisa pegar as prioridades desse estado, entendeu? E fazer com que elas sejam resolvidas definitivamente. Nós temos que parar de remediar. Nós temos que parar de estar dando remédio para coisas que acontecem todo ano. Tipo alagação, acontece todo ano. As enchentes, desastres naturais, acontece todo ano. Aí água, colchão, entendeu? Alojamento. Água, colchão, sopa, alojamento. Água, colchão, sopa, alojamento. Esquecendo os parlamentares do estado do Acre e os governantes do estado do Acre, que nem conheço nenhum pessoalmente, esquecendo eles, que é muito mais fácil eles terem um banco de projeto e buscarem recursos no BNDES e nos organismos internacionais, que eles conseguem fazer um plano anti-enchente para o Acre. A gente tem que fazer um plano anti-enchente para o Acre. Agora, como que a gente não consegue fazer um plano anti-enchente para o Acre? Pô, nós temos Tóquio. Tóquio é uma cidade no mundo que alagava completamente. Agora você vai em Tóquio hoje, alaga Tóquio? Não alaga Tóquio. A tecnologia chegou. Eles conseguiram fazer. Entendeu? Agora, a maior potência do mundo. Agora, por que você vai nos outros estados e eles crescem? Os Estados Unidos para trás faz tempo. Há muito tempo. Então, quando você olha para os outros estados, você olha para os outros estados da Federação, Sul e Sudeste, aí você vê estados crescendo em pleno desenvolvimento econômico. Por quê? Parques industriais, polos industriais, parque tecnológico, inovação, você tem infraestrutura, dinheiro colocado no devido lugar. O Banco do Brasil libera dinheiro e quase. Libera, você está entendendo? E também tem investimento da iniciativa privada. O próprio BNDES libera dinheiro lá. Agora não libera no estado do Acre, por quê? Eu vou te falar uma coisa, com franqueza absoluta. E aí você escreve isso. E um dia você me lembre. Olhando para aquela câmera ali que eu vou olhar. Agora. Aonde há corrupção, ninguém investe. Aonde há corrupção, ninguém investe. O governo tem que ser íntegro. Nenhum empresário de credibilidade quer vir para um estado onde há corrupção. Porque ele começa pagando 100 mil numa licença, e quando pensar que não, ele já está pagando 1 milhão, e quando pensar que não, ele está à mercê desse estado. Aí ele já nem trabalha mais, ele tem que arrumar as malas e ir embora. Agora, como que você consegue fazer isso? A gente primeiro industrializa o estado do Acre com as potencialidades que nós temos, valorizando os empresários locais que nós temos, aqueles que querem produzir, certo? E depois nós vamos atrair os que querem vir para cá. Por quê? Porque hoje o estado do Acre, Zé Carlos, o estado do Acre é a porta de entrada e saída para o mundo. Não é mais nenhum outro estado na Federação Brasileira, é o Acre. Agora, o cara diz, mas tem uma ZPE. Para que serviu a ZPE? Para que serve a ZPE? O que nós estamos exportando? Commodity para se industrializar, para depois vir para cá novamente a gente comprar industrializado. Nós temos como industrializar o Acre. Eu estava falando, acho que sábado agora, na feirinha agora, eu sempre, toda madrugada, às 5 horas da manhã, eu vou à feira. E eu vou conversar com os colonos. E eu estava conversando com o José da Pamonha. José da Pamonha. Ele falou, doutor, você sabe que hora eu começo a fazer essa pamonha? Eu falei, me diga. Eu comecei ontem, 5 horas da manhã. Para essa pamonha estar aqui hoje. Então, quer dizer, muito trabalho. Se isso fosse industrializado, ele tinha a banquinha dele, colocaria até no supermercado, colocaria até também, entendido, nos pequenos comércios, entendeu? Mais sentido, né? E sem tanto trabalho, entendeu? Porque essa mão de obra
terrível que você tem para produzir alguma coisa, ela tem que deixar de existir, porque aí nós não estamos na tecnologia. Então, o que falta no nosso estado? Desenvolvimento econômico. Quando se fala de desenvolvimento econômico, nós estamos querendo falar de crescimento econômico. Os fatores do desenvolvimento econômico são os fatores econômicos. Terra, capital, trabalho. Incentivo fiscal. Ah, mas como é que nós vamos atrair empresário para dentro do nosso estado sem incentivo fiscal? Ninguém vem. Você tem que ter diretrizes para as empresas que vão, para os investidores que vão chegar. Quantos empregos você gera? Tu é industriário. Exemplo, digamos que tu é industriário lá no sul. Eu digo assim, bato na tua porta, produz cinturão. Produz cinto, produz sapato. Zé Carlos é fábrica de sapato. Zé Carlos, o que você quer para ir lá para o meu estado? Entendeu? O que você quer para o meu estado? Eu te dou terra, capital e trabalho. E te dou... Quantos empregos tu consegue gerar para mim se eu te der, exemplo, 10 anos de isenção fiscal? Ele diz assim, eu vou passar para a minha equipe econômica, etc. Tal, e vou verificar. Eu vou verificar e lhe dou uma resposta, governador. Aí o cara vai dizer, governador, eu consigo para o seu estado, se você me der 10 anos de isenção fiscal, eu consigo gerar 600 empregos. Se tu tiver 30 empregos, 30 empresas gerando acima de 600 empregos, quantos empregos tu não tem? Direto. Emprego CLT. Entendeu? Porque nós temos uma renda per capita muito pequena, Zé Carlos. De 600 a 1.100 reais é o que ganha um acreano. Quando o cara ganha 5 mil reais no estado do Acre, ele é rico. Ele é dito como rico. A gente tem uma renda per capita muito pequena. Por quê? Porque a gente não tem indústria, porque o único setor empregatício é o governo, é a prefeitura. As pequenas empresas ali capengam sem recursos para manter os salários dos seus empregados, etc. Tal. Então, o que nós temos que fazer? É industrializar o Acre. É fazer uma zona de livre comércio aqui. Tá? Quiserem pegar a ideia, pode pegarem. Nosso plano já está feito e pode copiar, não tem nenhum problema não. Entendeu? Mas o que nós vamos fazer? Uma zona de livre comércio, um banco de desenvolvimento econômico, o projeto anti-enchente do estado do Acre. Você está entendendo? E a industrialização do estado do Acre, com a potencialidade que ele tem e trazendo mais investidores aqui para dentro. Olha aí, gente, a gente teve o privilégio aqui de falar de desenvolvimento econômico com o doutor Luizinho, que a gente está sempre conversando, batendo papo aqui, mostrando para vocês as ideias, e dizer que é importante, né, na verdade, a gente esclarecer quem tem as melhores ideias para fazer, para falar para o estado do Acre. Eu, particularmente, como acreano, fico muito feliz porque tenho bastante ideias aí para fazer isso. Doutor Luizinho, queria que o senhor olhasse ali para o meu telespectador e mandasse um recado. Eu quero dizer ao nosso telespectador acreano que, para mim, é sempre uma honra poder falar no programa do Zé Carlos, um programa que tem uma grande audiência e está podendo chegar aos lares dos nossos irmãos acreanos, para que eles entendam a nossa mensagem e saber que o estado do Acre, ele não nasceu para ser pobre, ele nasceu para ser rico. Por muito tempo nós sustentamos a Segunda Guerra Mundial com o trabalho do seringueiro, lá dentro dos seringais. E agora nós estamos estagnados há mais de 30 anos, administrando, volto a dizer novamente, pobreza, e que os nossos irmãos acreanos comecem a pensar num futuro para o estado do Acre. Nós temos que começar a pensar no Acre, porque do jeito que está, o que vai acontecer é que todo mundo vai embora do estado do Acre. Eu vou lhe dizer a estimativa, mais de 50 mil famílias já saíram do estado do Acre. E outros querendo vender suas casas para ir embora, porque aqui não tem oportunidade. Mas eu quero dizer para vocês que as nossas propostas, que como pré-campanha, nós não somos candidatos ainda, nós estamos em pré-campanha, debatendo proposta, discutindo proposta. As nossas propostas são as 10 metas para o desenvolvimento econômico do estado do Acre e que, se Deus nos permitir, isso vai acontecer e nós teremos um futuro maravilhoso e um futuro de qualidade para o povo acreano. Direto aqui com o Dr. Luizinho para o AmazoniaNews.net.